E aí pessoal, meu nome é Guilherme e esta é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui para vocês. Eu também faço parte do Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e hoje a gente vai conversar um pouco mais, vai continuar conversando na verdade, sobre o livro do Timothy Keller, Gálatas para você, que a gente está estudando. E o texto bíblico que a gente vai ver hoje está em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 até o 14. Se você não acompanhou os vídeos anteriores da série que a gente está fazendo em Gálatas, todos eles estão lá no canal da IBNU, tanto o vídeo do contexto quanto os outros capítulos que a gente já estudou. Tá? Então você pode acessar o canal da IBNU, se inscrever e acompanhar também o conteúdo de alto nível que a gente tem colocado lá para abençoar a igreja. Enfim, vamos para o texto. Depois de a gente ler o texto bíblico, a gente repara que o tom de Paulo continua muito enfático. Ele fala que os gálatas são insensatos, não estão batendo muito bem, e que eles estão como que enfeitiçados. Então isso não é uma linguagem tranquila, que nem ele segue o mesmo padrão que ele estava falando no capítulo 1 dos insensatos gálatas, né? E a ideia combatida aqui é a seguinte, é uma ideia ainda muito difundida hoje. É a ideia de que tudo bem, a gente foi aceito por Jesus através da fé, mas agora, daqui para frente, a vida que a gente vai viver, ela depende do nosso esforço, ela depende de quanto a gente vai obedecer direito à lei, certo? Errado, é o que Paulo vai argumentar. É aquela ideia errônea e que desde o começo da igreja foi mal entendida, de que você pode começar pela fé e ir se aperfeiçoando com o tempo pelo teu próprio esforço, ou pela tua própria obediência. Muitas vezes as pessoas acham que pela devoção, pela piedade, pelo cumprimento de regras, as pessoas acham que elas podem manter a aceitação de Deus através dessa obediência de regras, e não é isso que o texto ensina, né? No versículo 2 e 3 tem um paralelismo interessante. Paulo compara a prática da lei com o esforço próprio e compara a fé, o pela fé, com o pelo Espírito. A gente aprende do texto que não é só o começo da vida cristã, que é pela fé no Evangelho, mas é toda a vida cristã. Na teologia, a gente costuma dividir a vida cristã em uma série de formas, e uma delas é a seguinte: salvação, santificação e glorificação. A salvação é quando a pessoa é atingida pela graça de Deus, e ela é constrangida pelo amor, e ela recebe de presente o arrependimento e a fé. A santificação, daí em diante a pessoa ela continua vivendo, e esse viver dela até o final da vida terrena dela, a gente chama de santificação. É o processo que ela tem que buscar a santidade, que nem Hebreus fala, sem a qual ninguém vai ver a Deus. E o último é a glorificação, que é quando nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado e vamos habitar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então, Keller diz, logo no início, que o Evangelho da Fé é responsável por todo esse processo, desde a salvação durante toda a santificação. É interessante que, às vezes, algumas pessoas pensam que depois de serem convertidas, elas vão começar a estudar coisas mais profundas, elas vão estudar coisas mais densas do que o Evangelho, mas o que o texto argumenta é que o Evangelho é aquilo que leva a pessoa durante toda a vida cristã. É o Evangelho que a pessoa deve se virar ou se voltar para continuar aprendendo de Deus, de quem ela é em Cristo também. A ideia de que a gente vai para algo mais elevado depois que a gente é convertido está equivocada. O Evangelho é o algo mais elevado que aconteceu na história. E é a ele que a gente deve se ater e prestar atenção. E lembrando que é o verdadeiro Evangelho, que é aquele que Paulo está defendendo daqueles que querem causar divisões na igreja, falando sobre as regras e os costumes que os gentios tinham que seguir. É muito importante também a gente perceber que a essência do Evangelho não é uma série de pode ou não pode. Não é uma série de regras que a gente tem ou não que cumprir. O centro do Evangelho é um acontecimento histórico. A encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2 que a única coisa que ele quis se ater daquilo que ele conhecia era Cristo e este crucificado. Então, o que ele está dizendo ali? Ele não queria convencer as pessoas com um discurso floreado, com vários artifícios. O que ele estava pregando era Cristo e esse crucificado. Ele resumiu o Evangelho nisso e é verdadeiro essa afirmação. Esse resumo ele é coerente.
Mas é interessante que o impacto do Evangelho, ele não está só em saber que Jesus foi crucificado. Se a gente parar para pensar, não é só saber que Jesus foi crucificado que é importante. Os soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus, os fariseus, os saduceus, o povo, todos aqueles que estavam ali durante a crucificação de Jesus tinham visto Jesus crucificado. E nem por isso a vida deles foi transformada. Principalmente, eu lembrei aqui agora daquele caso dos rabinos que acabaram inventando uma mentira sobre o corpo de Jesus, que os discípulos foram lá à noite e roubaram. Então, saber que Jesus ressuscitou não é suficiente para ter a sua vida transformada. O que o Keller argumenta é que o que faz de alguém um cristão é quando ele olha para o sacrifício de Jesus e ele consegue ver, pela graça de Deus, que Jesus morreu por ele, que aquele sacrifício foi no lugar dele, por amor a ele que Jesus se entregou. E isso não dá para ser feito do esforço humano, isso é dom de Deus, que é o que Efésios vai falar. Esse amor é aquele que constrange o nosso coração. O versículo 5 deixa claro que o Espírito nos foi dado e ainda opera milagres em nós pela fé que Deus nos deu em Jesus. Não porque a gente conseguiu obedecer à lei, porque é o que ele fala em Gálatas 2,16, que nem gentil nem judeu vai ser justificado pela prática da lei. Eles entenderam isso. Até Pedro, lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, entendeu isso. Então, eu vou citar aqui agora uma frase do Keller que eu achei muito importante. Ele diz assim: nós precisamos voltar constantemente para o Evangelho do Cristo crucificado, para que os nossos corações sejam mais profundamente envolvidos pela realidade do que Ele fez e de quem nós somos nele. Então, é muito interessante que o que ele argumenta nessa parte do livro é que o nosso coração tem que estar firmado e voltado para Jesus crucificado. Isso é todo o centro do Evangelho, principalmente no livro de Gálatas, que é o que a gente está estudando agora. Uma última consideração é que quando a gente peca em alguma situação específica, ao invés de a gente orar, Senhor, não me deixa ser tentado, ou Senhor, me dá força para não pecar, uma oração mais coerente seria essa: Senhor, o que eu tenho valorizado mais do que o teu filho que se entregou por mim, que me fez desobedecer ele? Para onde meu coração está se voltando que não para Jesus? É o que ele chama no livro de um salvador funcional, ou um salvador substituto. É aquele que não é o verdadeiro salvador, mas quer agir como se fosse. E isso é corrigido pelo Senhor apontando o nosso coração e os nossos olhos para Jesus, crucificado por amor a nós. Esse é o cerne da questão. E agora eu quero colocar aqui umas perguntas para a gente refletir. A gente está correndo o risco de esquecer que o Evangelho é a única fonte de aceitação permanente nossa diante de Deus? A gente acredita mesmo que é somente pelo Evangelho, somente pelo que Jesus fez na cruz, que a gente é aceito diante de Deus? Ou a gente está pensando que os nossos esforços conseguem alguma estrelinha a mais na nossa conta? Segunda pergunta, como que a gente está colocando, ou como que a gente está olhando para Jesus? Será que a gente está fazendo isso com a frequência que a gente deveria fazer? Principalmente quando a gente é tentado, quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que a gente planejava? E a terceira pergunta é: a gente pode pensar num pecado que a gente comete com frequência. Naquele momento da tentação, o que acaba causando que a gente entre por esse caminho de pecado? Como que a gente pode substituir esse falso Salvador que a gente acabou valorizando naquele momento pelo verdadeiro Salvador, que é o nosso Senhor Jesus? Então é isso, gente. Eu quero agradecer pela atenção de vocês e por terem assistido mais esse vídeo. Continuem acompanhando a série. Semana que vem a gente tem mais um vídeo, a parte 2 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 5 do livro. Acompanhe nossas redes, não deixa de se inscrever no canal da IBNU e até a próxima, se Deus quiser.